Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noio para cegos. Autor Machado de Assis. Lido por Antônio Sérgio Grell. Editado por Daniel Boscovici. História de 15 dias. 1876, 1º de julho. 1. Dou começo à crônica no momento em que o Oriente se esboroa e a poesia parece expirar as mãos grossas do vulgacho. Pobre Oriente, mísera poesia! Um profeta surgiu em uma tribo árabe, fundou uma religião e lançou as bases de um império. Império e religião têm uma só doutrina, uma só, mas forte como o granito, implacável como a cimitarra, infalível como o Alcorão. Passam os séculos, os homens, as repúblicas, as paixões, a história faz-se um dia por dia, folha a folha. As obras humanas alteram-se, corrompem-se, modificam-se, transformam-se. Toda a superfície civilizada da Terra é um vasto renascer de coisas e ideias. Só a ideia muçulmana estava de pé. A política do Alcorão vivia com os pachás, o harém, a cimitarra e o resto. Um dia, meia dúzia de rapazes libertinos, escados de João Jacques e de Benjamin Constant, ainda quentes do último discurso em Gladstone ou do mais recente artigo do Courrier de l'Europe, meia dúzia de rapazes, digo eu, resolveram dar com um monumento bizantino em terra, abrir o ventre ao fatalismo e arrancar de lá uma carta constitucional. Pelas barbas do profeta, há nada menos maometanos do que isto? Abdul Aziz, o último sultão ortodoxo, quis resistir ao 89 turco, mas não tinha sequer o exército e caiu, e uma vez caído, deitou-se da janela da vida à rua da eternidade. O Alcorão fala de 2 anjos negros de olhos azuis que descem a interrogar os mortos. O ex-padishá foi naturalmente inquirido como os outros. Quem é o teu senhor? Alá. Tua religião? Islã. Teu profeta? Maomé. Há um só Deus e um só profeta? Um só. La ilaha e o Alá. Vê Muhammeden, Resul Alá. Perfeito, acompanha-nos. O pobre sultão obedeceu. Chegando à porta das delícias eternas, achou o profeta sentado em coxins espirituais, resguardado por um guarda-sol metafísico. Que vens cá fazer? Perguntou ele. Abdul explicou-se, referiu seu infortúnio, mas o profeta atalhou, clamando: Cala-te, és mais do que isso, és o destruidor da lei, o inimigo do Islã. Tu fizeste possível o germe corruptor das minhas grandes instituições, pior que a fé de Cristo, pior que a inveja dos russos, pior que a neve dos tempos. Tu fizeste o germe inconstitucional. A Turquia vai ter uma câmara, um ministério responsável, uma eleição, uma tribuna, interpelações, crises, orçamentos, discussões, a lepra toda do parlamentarismo e do constitucionalismo. Ah, quem me dera, Omar! Ah, quem me dera, Omar! Naturalmente, Abdul, se o profeta chorou naquele ponto, ofereceu-lhe o seu lenço de assoar, o mesmo que na mitologia do serralho substitui as setas de Cupido. Ofereceu-lhe, mas é provável que o profeta lhe desse em troco o mais divino dos pontapés. Se assim foi, Abdul desceu de novo à terra, e há de estar por aí, por algum canto, talvez aqui na cidade. Se cá viesse, é possível que a vista de alguns becos e certa quantidade de cães lhe fizessem crer que voltara a Constantinopla. Ilusão que aumentaria se ouvisse falar no divã em que estou sentado em várias mesquitas no meu conhecimento. Mas o que eu apuro de tudo que nos vem pelo cabo submarino e vapores transatlânticos é que o Oriente acabou e com ele a poesia. Só a abolição do serralho é uma das revoluções maiores do século. Aquele bazar de belezas de toda a casta e origem, umas baixinhas, outras altas, as louras ao pé das morenas, os olhos negros a conversar, os olhos azuis, e os cetins, os damascos, as escumilhas, os narguilés, os eunucos, sobretudo os eunucos. Tudo isso é poesia que o vento do parlamentarismo dissolveu em um minuto de cólera e num acesso de eloquência. Vão-se os deuses, e com ele as instituições. Dá vontade de exclamar
concerto cardial e o mundo casca. 2. Ao menos Abdu se foi enterrado, foi morto e bem morto. Não aconteceu o mesmo àquele sujeito do Ceará, a quem quiseram dar a última casa, estando ele vivo e mais que vivo. Um minuto mais tinha ele 5 palmos de terra sobre o ventre. Por outras palavras, um suplício maior que o de todos os que inventou Dante. Acordou a tempo, com mágoa talvez de um ou mais oradores que levavam redigidas e lacrimejadas as virtudes do defunto e acharam naturalmente pouca cortesia da parte do ressuscitado. Mas aqui vai o melhor. Dizem os jornais que o enterro foi preparado às pressas, que o escrivão do registro teve de interromper o alistamento dos votantes para ir registrar o óbito de Manuel da Gata. Ressuscitado este, desfez o enterro, mas não se desfez a nota do cemitério. Manuel da Gata pode viver 100 anos mais. Civilmente está não só morto, mas até sepultado no cemitério. Cova, número tantos. Quem nos afiança que isto não é uma trica eleitoral? Manuel da Gata morreu, tanto morreu que foi enterrado. Se ele aparecer a reclamar o seu direito, dir-lhe-ão que não é ele, que o Gata autêntico jaz na eternidade, que ele é um Gata apócrifo, uma contrafação do verdadeiro Gata, que Deus tem. Esboço apenas a ideia, os políticos que lhe deem agora a cor e o movimento. 3. O que eu não esbocei, de certo, foi o jantar dado a Blest Gana. Qual esboçar? Saiu-me acabado, dos dentes acabado, como ele merecia que fosse, porque era escolhido. A imprensa da capital brilhou, meteu-se à testa de uma ideia de simpatia e levou-a por diante, mostrando-se capaz de união e perseverança. O jantar era o menos, o mais, o essencial era manifestar a um cavaleiro digno de todos os respeitos e afeições a saudade que ele ia deixar entre os brasileiros. E foi isso. E foi isso que claramente e eloquentemente disseram por parte da imprensa um jornalista militante, Quintino Bocaiúva, e um antigo jornalista, o Visconde do Rio Branco. Respeito às razões que teve o Chile para não fazer duas da única alegação que tem para cá dos antes, ficando exclusivamente no Rio de Janeiro o ministro que por tantos anos representou honestamente o seu país. Mas sempre lhe digo que nos levou um amigo velho, que nos amava e a quem amávamos como ele merecia. Blest Gana costumava dizer, nas horas de bom humor, que era poeta de vocação e diplomata de ocasião. Era injusto consigo mesmo, a vocação era igual em ambos os ramos. Somente a diplomacia abafava o poeta, que não podia acudir ao mesmo tempo a uma nota que passava e a uma estrofe que vinha do céu. Ainda que estivesse aqui só, vá, sempre lhe daríamos algum tempo de poetar. Mas ache um homem algum lazer poético andando a braços com a Patagônia e o doutor Alsina. Sou amigo do ilustre chileno há 10 anos e ainda possuo e possuirei um retrato seu com esta graciosa quadrinha. Verás em este retrato de semelhança perfecta la imagem de um mau poeta e um pouco pior literato. Nem mau nem poeta, nem pior literato, excelente em ambas as coisas, e amigo e bom, razões de sobra para lastimar que a necessidade política nolo levasse. 4. Sobre notas tivemos esta quinzena 2 espécies, as falsas e as da ópera italiana. Um velho calembur, rafado, magro e decrépito, que há de viver ainda muito tempo. Por quê? Porque acode logo a boca. Ópera italiana é uma maneira de falar. Reuniram-se alguns artistas que vivem há muito entre nós e cantavam o trovador. Prometem cantar algumas óperas mais. São bons? Não sei, porque não os fui ainda ouvir. Mas das notícias benignas dos jornais concluo que um não cantou mal. Outro interpretou bem algumas passagens. O coro de mulheres esteve fraquinho e o de homens foi bem sofrível e não se achava mal ensaiado. São as próprias expressões de um dos mais competentes críticos. Que concluir depois, senão que o público fluminense é uma das melhores criaturas do mundo?
Ele ouvia Stoltz, Lagrange, Tamberlik, Charton, Boucher e quase todas as celebridades de há anos. Benévolo e protetor do trabalho honesto, não quer saber se os atuais cantores lhe darão os gozos de outro tempo, acode a ampará-los e faz bem. Balzac fala de um jogador inveterado e sem vintém que, presente nas casas de tavolagem, acompanhava mentalmente o destino de uma carta, parava nela um franco ideal, ganhava ou perdia, tomava nota das perdas e ganhos e enchia a noite desse modo. O público fluminense é esse jogador, sem vintém. Ficou-lhe o vício musical sem os meios de o satisfazer. Vai à tavolagem, acompanha o destino de uma nota, reconhece às vezes que é falsa, mas troca-a mentalmente por outra que ouviu em 1853. 5. Semelhante fenômeno não pertence à companhia dos ditos que representa no Teatro Imperial. O pior que acho na companhia dos fenômenos é o galicismo. O empresário quis provavelmente dizer companhia dos prodígios, das coisas extraordinárias. Felizmente para ele o público não estranhou o nome e se o empresário não tem por si o lexicógrafos tem o sufrágio universal. Isso lhe basta. É este, porém, um daqueles casos em que a eleição censitária é preferível. Que tais sejam os tais fenômenos ou prodígios, não sei, porque os não vi, e já o leitor concluirá daqui o valor de um cronista que pouco vê do que fala, uma espécie de urso que se não diverte. Que se não diverte? É uma maneira de entender assaz arriscada. Alegarei que eu geralmente sou pouco inclinado a prodígios. Foram convidar um lacedemônio a ouvir um homem que imitava com a boca o canto do roxinol. Eu já ouvi o roxinol, respondeu ele. A mim, quando me falaram de um homem que tocava flauta com as próprias mãos, respondi. Eu já ouvi-o, calado. Presunção de fluminense que quer ser lacedemônio. Não repetirei o dito em relação ao homem que toca a rabeca com os pés, seria cair numa repetição de mau gosto. Não direi que já ouvi o Gravestein ou o Muniz Barreto, porque além de tocar o dito homem penteia-se, acende um charuto, joga cartas, desarrolha uma garrafa, uma infinidade de coisas que não fazem os meus nem os pés do leitor. Há outro que engole uma espada e uma dama que, à força de saltos mortais, chegará à imortalidade. 6. Um correspondente do Piauí escreve para esta corte as seguintes linhas. Esteve por alguns dias na chefatura o juiz de direito da capital, Dr. Jesuíno Martins, que etc. Tenho lido outras vezes que a chefança perdeu um honrado magistrado. São poucas que mal anda o chefado nas mãos de fulano. Outras, enfim, que a chefação vai caminhando ao abismo. Será preciso observar a todos os cavalheiros que cometem semelhante descuido, que não há chefança, nem chefado, nem chefação, nem chefatura, mas tão somente chefia. 2. 1 de agosto. Hoje posso espeitorar meia dúzia de bernardices sem que o leitor dê por elas. A razão não é outra senão a de ser o leitor um homem que se respeita, ama o belo, possui costumes elegantes, conseguintemente não tem orelhas para crônicas, nem outras coisas ínfimas. Suas orelhas andam de molho, reservam-se para as grandes e belas vozes que estão prestes a chegar do Rio da Prata. Antes de ir mais longe, convém advertir que o fato de nos virem as celebridades líricas do Rio da Prata é um fenômeno que, em 1850, seria puramente milagre, mas que hoje, mediante os progressos do dia, parece a coisa mais natural do mundo. Há incrédulos, é verdade. Há ombros que se levantam, espíritos que dão seus muxoxos de dúvida. Mas qual foi a verdade nova que ainda não encontrou resistências formais? Colombo andou mendigando uma caravela para descobrir esse continente. Galileu teve de confessar que a única bola que girava era a sua. Estes dois exemplos ilustres devem servir de algum lenitivo aos cantores platenses. 2. Demais, os incrédulos, se são duros, são em ínfimo número verdadeiramente ridículo, porquanto ainda os cantores não deram amostra, já não digo de uma nota, mas somente de um espirro ou de um aperto de mão, e já os bilhetes estão todos tomados a preços do primíssimo cartelo.
donde os filósofos podem concluir com segurança que as vozes não são a mesma coisa que os nabos. Credo que absurdum era a máxima de Santo Agostinho. Credo que carissimum é a do verdadeiro diletante. Ao preço elevado dos bilhetes corresponde os dos vencimentos dos cantores. Só o tenor recebe por mês 8 contos e 800 mil réis. Não sei que haja na crítica moderna melhor definição de um tenor do que esta dos 8 contos, a não ser outra de 10 ou 15. Que me importa agora ouvir as explicações técnicas dos críticos para saber se o tenor tem grande voz e profundo estudo? Já sei, já o sabemos todos. Ele tem uma voz de 8 contos e 800. Devo aplaudi-lo com ambas as luvas até arrebentá-las. Vejam a superioridade da música sobre a política. Cavour fez a Itália, um pau por um olho, e não sonhou nunca receber ordenado tamanho. Mas um jovem de olho azul e bigode louro, tendo a boa fortuna de engolir um canário ou outra ave equivalente só por esse motivo, e por outros que seria longo desfiar, mete Cavour num chinelo. Cavour morreu, talvez, com pena de não ter sido barítono. Não sei quanto vence o soprano, mas deve ser grosso cabedal, em vista do tenor e porque também é célebre. Imaginemos outro tanto. Ora, expirou há pouco uma mulher que, me hão de conceber, tinha um gênio maior que o do soprano referido, mulher que ocupa um dos mais altos lugares entre os prosadores de seu século. Madame Sand nunca venceu tanto por mês, rendeu-lhe menos indiana ou malprate do que rendem ao soprano, do que trato meia dúzia de sustenidos, bem sustenidos. Se tu tens algum filho, leitor amigo, não o faças político, nem literato, nem estatutário, nem pintor, nem arquiteto, estatuário. Se tu tens algum filho, leitor amigo, não o faças político, nem literato, nem estatuário, nem pintor, nem arquiteto. Pode ter algum pouco de glória, essa mesma pouca, muita que seja, nem só de glória vive o homem. Cantor, isso sim, isso dá muitos mil cruzados, dá admiração pública, dá retratos nas lojas, às vezes chega a dar aventuras romanescas. 3. Por fortuna de Alexandre Herculano, esta notícia lírica só invadiu a corte depois de anunciado o seu azeite. Se o azeite se demora uma semana, ninguém fazia caso dele, ninguém lhe reparava na notícia, nem nos méritos. Achou o tal azeite seus admiradores, como Menezes do jornal e seus críticos. Menezes. Achou o tal azeite seus admiradores, como Menezes do jornal e seus críticos, como Serra da Reforma. Eu chego tarde para ter uma das duas coisas, prefiro ser ambos ao mesmo tempo, e não tendo visto ainda o azeite, estou na melhor situação para dar sobre ele o meu parecer. Quem era certo cavaleiro italiano que gastou a vida a duelar-se em defesa da Divina Comédia, sem nunca ter lido? Eu sou esse cavaleiro apenas por um lado, que é ao lado dos que dizem que, a não fazer o Herculano livros de história, deve fazer outra coisa. Mas confesso que preferia ao pé do seu azeite o seu estilo, e de bom grado receberia de suas mãos o livro e a luz. Dar-me ele a luz e o Senhor os livros é uma disparidade que não chega a vencer o sono, por melhor que seja o azeite. Suspendamos o riso, que é alheio a estas coisas. Sunt lacrimae rerum. Pois que um homem levanta um monumento, escreve o seu nome ao lado de Grote e Thierry, esculpe um Eurico, desenterra da crônica admiráveis novelas, é grande talento, é uma erudição de primeira ordem e no vigor da idade retira-se a uma quinta, faz da banca um lagar, engarrafa os seus merecimentos, entra em concorrência com o Sr. N.N. e nega ao mundo o que lhe não pertence a ele. 4. Não foi esse o único prodígio da quinzena. Além dessa e da companhia lírica, a 8.000 contos cada garganta, houve o projeto de Constituição turca dado pelo Jornal do Comércio. Não sei se tal Constituição chegará a reger a Turquia, mas foi proposta, e tanto basta para deixar-me de boca aberta.
O artigo 1º desse documento diz que o Império Otomano, como Estado, não tem religião, reconhece todos os cultos, protege-os e subvenciona-os. Eu palpo-me, esfrego os olhos, dou murros no peito e na cabeça, agito os braços, passeio de um lado para outro, a fim de certificar-me que não estou sonhando. O Alcorão subvencionando o Evangelho. O Janízaro do Creou morre reconhecendo todos os cultos e dando a cada um os meios de subsistência. Se isto não é o fim do mundo, é pelo menos o penúltimo capítulo. Que abismo entre Omar e Mourad V. Alegre-se quem quiser, eu fico triste. A tolerância dos cultos tira-me a cor local da Turquia, desnatura a história, estabelece certas acomodações entre o Alcorão e o céu, substitui-se a sublime porta por uma trapeira constitucional. 5. No meio de tanta novidade, azeite herculano, ópera italiana, liberdade turca, não quis ficar atrás do Sr. Louis Sacchi. Não conheci Louis Sacchi, li, porém, o testamento que ele deixou e os jornais deram a lume. Ali diz o finado que seu corpo deve ir em rede para o cemitério, levado por seus escravos, e que na sepultura há de se lhe gravar este epitáfio. Aqui jaz Louis Sacchi, que pela sua sorte foi original em vida e quis sê-lo depois da sua morte. Gosto disso. A morte é coisa tão geralmente triste que não se perde nada em que alguma vez apareça alegre. Louis Sacchi não quis fazer do seu passamento um quinto ato de tragédia, uma coisa lúgubre e obrigada a sangue e lágrimas. Era vulgar, ele queria separar-se do vulgo. Que fez? Inventou um epitáfio, talvez pretensioso, mas jovial. Depois dividiu a fortuna entre os escravos, deixou o resto aos parentes, embrulhou-se na rede e foi dormir no cemitério. Não direi que haja profunda originalidade neste modo de retirar-se do mundo, mas, em suma, a intenção é que salva. E se o reino dos céus também é dos originais, lá deve estar o testador italiano. Amém. 6. Na hora em que escrevo estas linhas, preparam-me para ir ver um sapatinho de cetim, o sapatinho que Dona Lucinda nos trouxe da Europa e que o Furtado Coelho vai mostrar ao público fluminense. Não vi ainda o sapato e já o acho um primor. Vejam o que é parcialidade. Juro a todos os deuses que o sapatinho foi roubado à mais bela das sultanas do Padishá, ou talvez a mais ideal das Hures do profeta. Imagino todo de arminho, cozido com cabelos da aurora, forrado com um pedacinho do céu. Que querem? Eu creio que há de ser assim, porque é impossível que o Furtado nos trouxesse um mau sapato, mas que o trouxesse. Ele consentia nisso, e no mais que fosse de seu gosto, mediante a condição de que não havia deixar-nos outra vez. Entendamo-nos, ele pertence-nos, viu muita coisa, teve muito aplauso, muita festa, mas a aurora das suas glórias rutilou neste céu fluminense, onde se não rutilou também a do talento de sua esposa, já recebeu muitos dos seus melhores raios juvenis. Que fiquem, é o desejo de todos e meu. 3. 15 de agosto. No momento em que escrevo estas linhas, espreito cá de longe a leitora a preparar-se para a festa da glória. Há duas sortes de leitores. A que vai ao outeiro, toma água benta, vê o fogo de artifício e vai a pé para casa, se não pilha um bonde, e a que vai de casa às 9 horas para ir ao baile da Secretaria de Estrangeiros. Uma e outra preparam-se neste instante, sonham com a festa, pedem a Nossa Senhora que não mande chuva. A segunda espera que a Clemence lhe apronte o vestido a tempo e hora oportuna. A primeira dá os últimos pontos na saia do que há de estrear hoje de tarde. Esta festa da glória é a penha elegante do vestido escorrido, da comenda e do claque. A penha é a glória da rosca no chapéu, garrafão ao lado, ramo verde na carruagem e turca no cérebro. Ao cabo de tudo, é a mesma alegria e a mesmíssima diversão, e o que eu lastimo é que o fogo de artifício da glória e o garrafão da penha levem mais fiéis que o objeto essencial da festividade. Se é certo que tout chemin mène à Rome, não é certo que tout chemin mène ao ciel.
Leve ou não leve, a verdade é que este ano há grande entusiasmo pela Festa da Glória, e dizem-se maravilhas do baile da Secretaria de Estrangeiros. Um amigo meu recusa dançar há 6 semanas com o plausível motivo de que não quer gastar as pernas, só fala em francês para conversar com os diplomatas, estuda a questão do Oriente para dizer alguma coisa ao ministro da Inglaterra, traz de cor a frase com que há de cortejar o ministro da Itália e o chefe da legação pontifícia. Ao primeiro dirá, Itália farà da sé. Ao segundo, super hanc petram. Não é um amigo, é um manual de conversação. 2. Estou convencido de que esse amigo não foi às corridas. Não foi ou não vai? Na hora em que escrevo, não vai. Naquela em que o leitor pode ler estas linhas, não foi. Eu não sei combinar estes tempos da crônica. Vá ou não vá, fosse ou não fosse, o que eu quero dizer é que o dito meu amigo brilha pela ausência na festa do Prado Fluminense. Eu sou obrigado a confessar que também lá não ponho os pés, em primeiro lugar, porque os tenho moídos, em segundo lugar, porque não gosto de ver correr cavalos nem touros. Eu gosto de ver correr o tempo e as coisas, só isso. Às vezes corro eu também atrás da sorte grande e correria adiante de um cacete sem grande esforço. Quanto a ver correr cavalos, vou dizer a minha opinião toda. Cada homem simpatiza com um animal. Há quem goste de cães, eu adoro-os. Um cão, sobretudo, se me conhece, se não guarda a chácara de algum amigo, onde vou, se não está dormindo, se não é leproso, se não tem dentes, um cão é adorável. Outros amam os gatos. São gostos, mas sempre notarei que esse quadrúpede pachorrento e voluptuoso é sobretudo amado dos homens e mulheres de certa idade. Os pássaros têm seus crentes. Alguns gostam de todo bicho careta. Não são raros os que gostam do bicho de cozinha. Eu não gosto do cavalo. Não gosto? Detesto. Acho o mais intolerável dos quadrúpedes. É um fato, é um pérfido, é um animal corrupto. Sob pretexto de que os poetas o têm cantado de um modo épico ou de um modo lírico, de que é nobre, amigo do homem, de que vai à guerra, de que conduz moças bonitas, de que puxa coches, sob o pretexto de uma infinidade de complacências que temos para com ele, o cavalo parece esmagar-nos com sua superioridade. Ele olha para nós com desprezo, relincha, prega-nos sustos, faz Hipólito em Estílias, é um elegante perverso, um tratante bem educado, nada mais. Vejam o burro, que mansidão, que filantropia. Esse puxa a carroça que nos traz água, faz andar a nora e muitas vezes um genro, carrega a fruta, carvão e hortaliças, puxa o bonde, coisas todas úteis e necessárias. No meio de tudo isso apanha e não se volta contra quem lhe dá. Dizem que é teimoso. Pode ser. Algum defeito é natural que tenha um animal de tantos e tão variados méritos. Mas ser teimoso é algum pecado mortal? Além de teimoso, escoicei alguma vez, mas o coice, que no cavalo é uma perversidade, no burro é um argumento, última ratio. 3. E por falar neste animal, publicou-se há dias o recenseamento do Império, do qual se colige que 70% da nossa população não sabem ler. Gosto dos algarismos, porque não são de meias medidas nem de metáforas. Eles dizem as coisas pelo seu nome. Às vezes, um nome feio, mas não havendo outro, não o escolhem. São sinceros, francos, ingênuos. As letras fizeram-se para frases. O algarismo não tem frases nem retórica. Assim, por exemplo, um homem, o leitor ou eu, querendo falar do nosso país, dirá: quando uma Constituição livre pôs nas mãos de um povo seu destino, força é que este povo caminhe para o futuro com as bandeiras do progresso desfraudadas. A soberania nacional reside nas câmaras. As câmaras são a representação nacional. A opinião pública deste país é o magistrado último, o Supremo Tribunal dos Homens e das Coisas. Peço à nação que decida entre mim e o Sr. Fidelis Teles de Meirelles Kelis. Ela possui nas mãos o direito a todos superior a todos os direitos. A isto responderá o algarismo com a maior simplicidade. A nação não sabe ler.
Há só 30% dos indivíduos residentes neste país que podem ler. Desses, uns 9% não têm letra de mão, 70% jazem em profunda ignorância. Não saber ler é ignorar o Sr. Meirelles Kelly, é não saber o que ele vale, o que ele pensa, o que ele quer, nem se realmente pode querer ou pensar. 70% dos cidadãos votam do mesmo modo que respiram, sem saber por que nem o que. Votam como vão à festa da Penha, por divertimento. A Constituição é para eles uma coisa inteiramente desconhecida. Estão prontos para tudo, uma revolução ou um golpe de Estado. Replico eu. Mas, senhor Algarismo, creio que as instituições existem, mas por e para 30% dos cidadãos. Propõem uma reforma no estilo político. Não se deve dizer consultar a nação, representantes da nação, os poderes da nação, mas consultar os 30%, representantes dos 30%, poderes dos 30%. A opinião pública é uma metáfora sem base. Há só a opinião dos 30%. Um deputado que disser na Câmara, senhor presidente, falo deste modo porque os 30% nos ouvem, dirá uma coisa extremamente sensata. E eu não sei que se possa dizer ao algarismo se ele falar desse modo, porque nós não temos base segura para os nossos discursos e ele tem o recenseamento. 4. Agora uma página de luto. Nem tudo foram flores e alegrias durante a quinzena. As musas receberam um golpe cruel. Veio do norte a notícia de haver falecido o Dr. Gentil Homem de Almeida Braga. Todos os homens de gosto e cultores de letras pátrias sentiram o desaparecimento desse notabilíssimo que o destino fez nascer na pátria de Gonçalves Dias, para não roubar com a mesma idade com que nos arrebatou o grande poeta. Poeta também, prosador de elevado merecimento, o doutor Gentil Homem de Almeida Braga deixou algumas páginas, poucas em número, mas verdadeiros títulos que honram o seu nome e nos fazem lembrar dele. O doutor Gentil Homem, nas letras pátrias, era conhecido pelo pseudônimo de Flávio Reimar. Com ele assinou belas páginas literárias, como o livro Entre o Céu e a Terra, livro que exprime bem o seu talento original e refletido. Deixou, segundo as Folhas do Maranhão, a tradução da Evangelina, de Longfellow. Deve ser um primor. J. Serra, já há meses, nos deu na Reforma um excelente espécimen desse trabalho. Perdemo-lo. Ele foi, prosador e poeta, dormir o sono eterno que já fechou os olhos de Lisboa e Odorico. Guardemos os seus escritos, enriqueçamos com eles o pecúlio comum. 4. 15 de setembro. 1. Este ano parece que remoçou o aniversário da independência. Também os aniversários envelhecem ou adoecem até que se desvanecem ou perecem. O dia 7 por hora está muito criança. Houve realmente mais entusiasmo este ano. Uma sociedade nova veio festejar a data memorável, e da emulação que houver entre as duas só teremos que lucrar todos nós. Nós temos fibra patriótica, mas um estimulante de longe em longe não faz mal a ninguém. Há anos em que as províncias nos levam vantagem nesse particular, e eu creio que isso vem de haver por lá mais pureza de costumes, ou não sei que outro motivo. Algum há de haver. Folgo de dizer que este ano não foi assim. As iluminações foram brilhantes e quanto povo nas ruas, suponho que todos os 10 ou 12 milhões que nos dá a repartição de estatística estavam concentrados nos largos de São Francisco e da Constituição e ruas adjacentes. Não morreu, nem pode morrer a lembrança do grito do Ipiranga. 2. Grito do Ipiranga? E isso era bom antes de um nobre amigo que veio reclamar pela Gazeta de Notícias contra essa lenda de meio século. Segundo o ilustrado paulista, não houve nem grito nem Ipiranga. Houve algumas palavras, entre elas a independência ou morte, as quais todas foram proferidas em lugar diferente das margens do Ipiranga. Pondera o meu amigo que não convém a tão curta distância desnaturar a verdade dos fatos. Ninguém ignora a que estado reduziram a história romana alguns autores alemães, cuja pena, semelhante a uma picareta, desbastou os inventos de 18 séculos, não nos deixando mais que uma certa porção de sucessos exatos. Vá feito, o tempo decorrido era longo e a tradição estava arraigada como uma ideia fixa.
Demais, que numa Pompília houvesse ou não existido é coisa que não altera sensivelmente a moderna civilização. Certamente é belo que Lucrécia haja dado um exemplo de castidade às senhoras de todos os tempos, mas se os escavadores modernos me provarem que Lucrécia é uma ficção e Tarquínio uma hipótese, nem por isso deixa de haver castidade e pretendentes. Mas isso é história antiga. O caso do Ipiranga data de ontem. Durante 54 anos temos vindo a repetir uma coisa que o dito meu amigo declara não ter existido. Houve resolução do príncipe Dom Pedro, independência e o mais, mas não foi positivamente um grito, nem ele se deu nas margens do célebre Ribeiro. Lá se vão as páginas dos historiadores, e isso é o menos. Emendam-se as futuras edições, mas os versos emendam-se com muito menos facilidade. Minha opinião é que a lenda é melhor do que a história autêntica. A lenda resumia todo o fato da independência nacional, ao passo que a versão exata o reduz a uma coisa vaga e anônima. Tenha paciência, o meu ilustrado amigo. Eu prefiro o grito do Ipiranga, é mais sumário, mais bonito e mais genérico. 3. Não foi igualmente bonito nem sumário o rolo do Largo de São Francisco no dia 8. O referido rolo, verdadeira hors d'œuvre da festa, foi uma representação da Guerra do Oriente. Os urbanos fizeram de sérvios e os imperiais marinheiros de turcos. A estação do Largo foi a Belgrado. Assim distribuídos os papéis, começou a pancadaria, que acabou por deixar 19 homens fora de combate. Não tendo havido ensaio, foi a representação excelente pela precisão dos movimentos, naturalidade do alvoroço e verossimilhança dos ferimentos. Só numa coisa a reprodução não foi perfeita, é que os telegramas da Belgrado de cá confessam as perdas, coisa que os da Belgrado de lá nem a mão de Deus Padre querem confessar. 4. Quem se não importa com saber se os urbanos ou seus adversários perderam ou não, e se o grito da independência foi ou não soltado à margem do Ipiranga, é a Companhia Lírica. A Companhia Lírica despreocupa-se de problemas históricos ou bélicos, ela só pensa nos problemas pecuniários, aliás, resolvidos desde que se anunciou. Pode dizer que chegou, viu e embolsou os cobres. Efetivamente, o delírio de Buenos Aires chegou até cá, e o erro fatal de não termos 40 para os navios procedentes de portos infeccionados deu em resultado acharmos-nos todos delirantes. Que insânia, cidadãos, como dizia o poeta da Farsália, cadeiras a 40 bicos, camarotes a 200 paus, ainda se fosse para ver o Mikado do Japão, que nunca aparece, compreende-se, mas para ouvir no dia 1º alguns cantores, aliás bons, que a gente pode ouvir no dia 12 pelo preço da casa. Eu disse o Mikado como coisa rara e podia dizer também os olhos da senhora Helena Sanz, que são mais raros ainda. Confesso que são os maiores que os meus têm visto, ou os olhos da contralto ou os bispos da africana. Não são bispos aqueles sujeitos, não são. Não passam de meia dúzia de mendigos, assalariados para espeitorar algumas notas a tantos réis cada um. Ou são bispos disfarçados. Se não são bispos disfarçados, são caixeiros do pobre Jacques, que andam mostrando as alfaias do patrão. Bispos nunca. Na hora em que escrevo, tenho à minha espera as luvas para ir aos Huguenots. Acho que a coisa há de sair boa, entretanto, veremos. 5. Admirei-me algumas linhas atrás da prodigalidade do público em relação à Companhia Ferrari, pois não havia de que, visto que, apesar dela, aí está o Sr. Torresi, cujas assinaturas estão tomadas todas. Dentro de poucos dias não haverá meio de dar os bons dias, pagar uma letra ou pedir uma fatia de presunto, sem ser por música. A vida fluminense vai ser uma partitura, a imprensa, uma orquestra, a maçonaria e um coro de punhais. Amanhã almoçaremos em Lá menor, calçaremos as botas em 3x4 e as ruas a 3x2. O Sr. Torresi promete dar tudo que o Sr. Ferrari nos der, e mais o Salvador Rosa. Também promete moças bonitas, cujos retratos já estão na casa do Sr. Castelões, em frente às suas rivais. Pela imprensa, disputa-se a questão de saber qual é o primeiro teatro da capital, se o de São Pedro, se o Dom Pedro II. De um e de outro lado, afirma-se com a mesma convicção que o teatro do adversário é inferior.
Está-me isto a parecer a mania dos primeiros atores. O primeiro ator fulano, o primeiro ator cicrano, o primeiro ator Paulo, o primeiro ator Sancho, o primeiro ator Martinho. O que sairá daqui não sei, mas se a coisa não prova entusiasmo lírico, não sei que mais querem os empresários. 6. Talvez sejam tão exigentes como os moradores da Rua das Laranjeiras, que estão a bradar que a mandem calçar, como se não bastasse morar em rua de nome tão poético. É certo que em dias de chuva a rua fica pouco menos lamacenta que qualquer sítio do Paraguai. Também é verdade que duas pessoas necessitadas de comunicar uma coisa a outra com urgência podem vir desde o Cosme Velho até o Largo do Machado, cada uma de sua banda, sem achar lugar em que atravessem a rua. Finalmente, não se contesta que sair do bonde em qualquer outra parte da dita rua é empresa só comparável à passagem do Mar Vermelho, que ali é escuro. Tudo isso é verdade, mas em compensação, que bonito nome, Laranjeiras, faz lembrar Nápoles, tem uns ares de idílio, a sombra de Teócrito deve por força vagar naquelas imediações. Não se pode ter tudo, nome bonito e calçamento, 2 proveitos não cabem num saco, contentem-se os moradores com o que têm e não peçam mais, que é a ambição. 7. Suponha o público que é um sol e olhe em volta de si. Verá o globo a rodeá-lo mais forte do que era até pouco e prometendo longa vida. Eu gosto de todos os globos, desde aqueles lácteos que tremiam quando Vênus entrou no céu. Viu, Lusíadas? Até o da Rua dos Ourives, que é um globo, como se quer. Falando no sentido natural, direi que o globo honra nossa empresa e merece ser coadjuvado por todos os que amam essa alavanca do progresso, a mais potente de todas. Hoje a imprensa fluminense é brilhante. Contamos órgãos importantes, neutros ou políticos, ativos, animados e perseverantes. Entre eles ocupa lugar distinto o Globo, a cujo talentoso redator e diretor, Sr. Quintino Bocaiúva, envio meus emboras, não menos que ao seu folhetinista Oscar Dalva, cujo verdadeiro nome anda muita gente ansiosa para saber qual seja. 5. 1 de outubro. Não reinaram só as vozes líricas nesta quinzena última, fez-lhes concorrência o boi. O boi, substantivo masculino com que nós acudimos às urgências do estômago, pai do rosbife, rival da garopa, entre pacífico e filantrópico, não é justo que viva. Isto é, que morra obscuramente nos matadouros. De quando em quando dá-lhe para vir perfilar-se entre as nossas preocupações como uma sombra de banco, e faz bem. Não o comemos, é justo que o discutamos. Veio o boi, quando gozávamos, com os ouvidos as vozes do tenor Gaiarre e com os olhos a nova mutação da cena em Constantinopla. Veio, estacou as pernas, agitou a cauda e olhou fixamente para a opinião pública. 2. A opinião pública detesta o boi, sem batatas fritas, e nisto, como em outras coisas, parece-se a opinião pública com estômago. Vendo o boi afitá-la, a opinião estremeceu e perguntou o que queria. Não tendo o boi o uso da palavra, olhou melancolicamente para a vaca olhou para o Minas olhou para o Paraná olhou para a sua questão de limites, a questão de limites olhou para o Alvará de 1749. O Alvará olhou para a opinião pública olhou para o boi, o qual olhou para a vaca olhou para Minas, e assim iríamos até a consumação dos séculos, se não interviesse a vitela, em nome de seu pai e de sua mãe. A verdade fala pela boca dos pequeninos. Verificou-se ainda uma vez esta observação espeitorando a vitela a essas reflexões, tão sensatas quanto bovinas. Gênero humano. Eu li há dias no Jornal do Comércio um artigo em que se fala dos interesses do produtor, do consumidor e do intermediário. Falta falar do interesse do boi, que também deve pesar alguma coisa na balança da República. O interesse do produtor é vendê-lo, o do consumidor é comprá-lo, o do intermediário é impingi-lo, o do boi é justamente contrário a todos três. Ao boi importa pouco que o matem em nome de um princípio ou de outro, da livre concorrência ou do monopólio. Uma vez que o matem, ele vê nisso não um princípio, mas um fim, e um fim de que não há meio de escapar. Gênero humano, não zombeis com esta nobre espécie, que,
Virgílio serve-nos para suas comparações poéticas. Os pintores não deixam de incluir-nos em seus emblemas da agricultura, e não obstante esse préstimo elevado e estético, vós trazei-nos a um matadouro, como se fôssemos simples recrutas. Que diríeis vós se em uma república de touros um deles se lembrasse de convidar os outros a comer os homens? Por séries, poupai-nos por algum tempo. 3. Conheço um homem que anda meio desconfiado de que não há guerra da Sérvia nem Império Turco, consequentemente que não há sultões caídos nem suicidados, mas que são as notícias com que os paquetes vêm perturbar as nossas digestões. Diz ele que é uma nova ópera de Wagner e que os jornais desta corte traduzem mal as notícias que acham nos estrangeiros. A ópera, segundo este meu amigo, intitula-se Os Três Sultões ou O Sonho do Grão-Vizir, música de Wagner, e libreto de Kortchakov. Tem numerosos quadros. A introdução, no estilo herzegoviano, é um primor, conquanto fosse ouvida sem grande atenção por parte do público. A atenção começou quando rompeu o dueto entre Milano e Abdul Aziz, e depois o coro dos sófitas que derrocam Abdul, o mais sabemos todos. A este meu amigo replico eu dizendo que a coisa não é ópera, mas guerra, sendo a prova disso o telegrama há dias publicado que trouxe notícia do achar sem começo a paz. Respondeu-me que é ilusão minha. Há, de certo, um coro, diz ele, que entra cantando. Passe, passe, mas é um coro. Que queres tu? Antigamente as óperas eram música. Hoje são isso e muita coisa mais. Vê os Huguenots com a descarga de tiros no fim. Pois é a mesma coisa, a nova composição de Wagner. Há tiros, batalhões, mulheres estripadas, crianças partidas ao meio, aldeias reduzidas a cinzas. Mas é tudo uma ópera. 4. Daquela ópera ao Salvador Rosa, a transição é fácil, mas enquanto o meu talentoso colega dos teatros falará mais detidamente da composição de Carlos Gomes e da companhia, eu quero daqui dar um aperto de mão no inspirado maestro brasileiro, cujo nome cresce na estima e veneração da Itália e da Europa. Não se iludiam os que desde o primeiro dia confiaram nele. Ele paga hoje essa confiança com os louros de que cerca o nome brasileiro. Sinto não poder manifestar iguais sentimentos à companhia Torresi, mas tenho aqui um calo no pé. 5. Começaram a aparecer mulheres santas e milagrosas. Na Bahia aparece uma que não come. Não comer é sinal vivo da santidade, donde eu concluo que o hotel é a estrada real do inferno. A mulher de que se trata tem se visto tonta com as romarias dos seus devotos, que já são muitos. Dizem os jornais que a polícia foi obrigada a mandar soldados para pôr alguma ordem nas visitas espirituais à mulher santa. Algumas supõem que a mulher não come por moléstia, e não falta quem diga que ela come às escondidas. Pobre senhora. De outro lado, não me lembro em que província apareceu uma velha milagrosa, cura doenças incuráveis com ervas misteriosas, e isto com alguns coros e um tenor da meio ato de uma ópera a Meyerbeer. Só a entrada da velha que deve ter por força queixo comprido, visto que as velhas fantásticas não usam queixo curto. Só a entrada era de arrepiar as carnes e elevar os espíritos. Io sono uma gran médica, doutora enciclopédica. Há quem diga que também essa mulher é santa. Eu não gosto de ver as mulheres santas e os milagres a cada canto. Eles e elas têm suas ocasiões próprias. 6. Agora, o que é ainda mais grave que tudo é a eleição, que a esta hora se começa a manipular em todo este vasto império. Em todo é uma maneira de falar. As soluções de continuidade abertas pelas relações. Na corte, por exemplo, não teremos desta vez a festa quatrienal, tal como Niterói, que também faz Relâche par ordre, 2 espetáculos de menos. 2, 8 ou 10 em todo o país. Não sei se o leitor tem alguma vez refletido nas coisas públicas e se lhe parece que seria a magna descoberta do século aquela que nos desse um meio menos incômodo e mais pacífico de exercer a soberania nacional.
A soberania nacional é a coisa mais bela do mundo, com a condição de ser soberania e de ser nacional. Se não tiver essas duas coisas, deixa de ser o que é para ser uma coisa semelhante aos Três Sultões de Wagner. Quero dizer, muito superior, porque o Wagner ou qualquer outro compositor apenas nos dá a cabaleta, diminutivo de cabala, que é o primeiro trecho musical da eleição. Os coros são também muito superiores, mais numerosos, mais bem ensaiados, o ensemble mais estrondoso e perfeito. Cá na corte não temos desta vez cor, nem cabala, nem finais. Não há companhia. Por isso os diletantes emigram em massa para a província, onde se prepara a grande ovação aos cantores. 7. Parece que começa a ser calçada, dou-lhe em 100, dou-lhe em 1000, a Rua das Laranjeiras. Mas silêncio, isto não é assunto de interesse geral. 8. De interesse geral é o Fundo da Emancipação, pelo qual se acham libertados em alguns municípios 230 escravos, só em alguns municípios. Esperemos que o número será grande quando a libertação estiver feita em todo o Império. A lei de 28 de setembro fez agora 5 anos. Deus lhe dê vida e saúde. Esta lei foi um grande passo na nossa vida. Se tivesse vindo uns 30 anos antes, estávamos em outras condições. Mas há 30 anos não veio a lei, mas vinham ainda escravos, por contrabando, e vendiam-se as escâncaras no valongo. Além da venda havia o calabouço. Um homem do meu conhecimento suspira pelo azorrague. Hoje os escravos estão altanados, costuma ele dizer. Se a gente dá uma sova num, há logo quem intervém e até chame a polícia. Bons tempos, os que vão lá... os que lá vão. Bons tempos, os que lá vão. Eu ainda me lembro quando a gente via passar um preto escorrendo em sangue e dizia: anda, diabo, não estás assim pelo que eu fiz. Hoje, e o homem solta um suspiro tão de dentro, tão do coração, que faz cortar o dito Le pauvre homme. 1877, 6. 1º de janeiro. A Sua Excelência Reverendíssimo Senhor Bispo Capelão Mor, permita-me Vossa Excelência Reverendíssima, que é um dos mais humildes fiéis da Diocese, chame sua atenção para um fato que reputo grave. Ignoro se Vossa Excelência Reverendíssima já leu um livro interessante dado a lume na quinzena que ontem findou, O Rio de Janeiro, Sua História e Monumentos, escrito por um talentoso patrício seu e meu, Dr. Moreira de Azevedo. Naquele livro está a história da nossa cidade, ou antes, uma parte dela, porque é apenas o primeiro volume ao qual se hão de seguir outros tão copiosos de notícias como este, folgo de esperá-lo. Não sei se Vossa Excelência Reverendíssima é como eu gosto de contemplar o passado, de viver a vida que foi, de pensar nos homens que antes de nós ou honraram a cadeira que Vossa Excelência Reverendíssima ocupa, ou espreitaram como eu as vidas alheias. Outras vezes estendo o olhar pelo futuro adiante e vejo o que há de ser esta boa cidade de São Sebastião, um século mais tarde, quando o bonde for um veículo tão desacreditado como a gôndola e o atual chapéu masculino uma simples reminiscência histórica. Podia contar-lhe em 2 ou 3 colunas o que vejo no futuro e o que revejo no passado, mas além de que não quisera tomar o precioso tempo de Vossa Excelência Reverendíssima, tenho pressa de chegar ao ponto principal desta carta, com que abro a minha crônica. E vou já a ele. Há no dito livro do Dr. Moreira de Azevedo um capítulo acerca da Igreja da Glória. Não me refiro à do Outeiro, mas à do Largo do Machado. Nesse capítulo, que vai da página 185 à página 195, dão-se interessantes notícias do nascimento da igreja, da qual traz uma excelente descrição. Disse aí, página 190, o seguinte, aspas, concluiu-se a torre em 1875, e em 11 de junho desse ano colocou-se ali um sino. Mas há a ideia de colocar outros sinos afinados para tocarem por música.
Fecha aspas. Para este ponto é que eu chamo a atenção do meu prelado. Que lhe pusessem uma torre por cima daquela fachada, foi ideia piedosa de certo, mas pouco de aplaudir-se. Não há, talvez, segundo exemplo debaixo do sol, tudo aquilo urle de se voir ensemble. Contudo, repito, se a arte padece, a intenção merece respeito. Agora, porém, reverendíssimo senhor, a ideia de lhe pôr em sinos afinados, com o fito de tocar por música uma reprodução da Lapa dos Mercadores. A Lapa dos Mercadores era uma igreja modesta, metida numa rua estreita, fora do movimento, pouco conhecida de uma grande parte da população. Um dia deu-se o luxo dos sinos musicais e dentro de 2 semanas estava célebre. Os moradores do Largo do Paço, ruas do Ouvidor Direito e adjacentes, almoçavam musicalmente todos os dias, aos domingos sobretudo. Era uma orgia de notas, um dilúvio de sustenidos. Quem quer que era o regente repinicava com um brio, um fôlego, uma alma dignos de melhor emprego. E não pense, Vossa Excelência Reverendíssima, que eram lá músicas enfadonhas, austeras, graves, religiosas. Não, senhor. Eram os melhores pedaços de Barbie Bleu, de Bela Helena, do Orfeu nos Infernos, uma contrafação de Offenbach, uma transcrição do Cassino. Estar-se à missa ou nas cadeiras do alcazar, salvo o respeito devido à missa, era a mesma coisa. O sineiro, o maestro, dava um cunho jovial ao sacrifício do Gólgata, ladeava a hóstia com o complainte do famoso polígamo, o Barba Azul. Madame, madame, voyez mon tourment, j'ai perdu ma femme bien subitement. E as meninas, cujos pais, por um santo horror, as comédias não as levavam ao alcazar, tinham o gosto de dividir o pensamento entre a Rua Uruguaiana e Rua da Amargura, e isto sem cair em pecado mortal, porque, em suma, desde que Offenbach podia entrar na igreja, era natural que os fiéis contemplassem Offenbach. Nem era só Offenbach, Verdi, Bellini e outros maestros sérios tinham também entrada nos sinos da Lapa. Creio ter ouvido a Norma e o Trovador. Talvez os vizinhos ouçam hoje a Aida e o Fausto. Não sei se entre Offenbach e Guinot teve Lecoq, algumas semanas de reinado. A filha de Madame Angot, alegrando a casa da filha de Santana e São Joaquim, confesse, Vossa Excelência, que tem um ar extremamente moderno. Suponhamos, porém, que os primeiros trechos musicais estejam condenados. Demos que hoje só se executem trechos sérios, graves, exclusivamente religiosos. E suponhamos ainda, ou antes, estou certo de que não é outra a intenção, se intenção há, em relação à Igreja da Glória, intenção de tocarem os sinos músicas próprias, adequadas ao sentimento cristão. Resta só o fato de serem musicais os sinos. Mas que coisas são sinos musicais? Os sinos, excelentíssimo senhor, têm uma música própria, o repique ou dobre, a música que no meio do tumulto da vida nos traz a ideia de alguma coisa superior à materialidade de todos os dias, que nos entristece se é de finados, que nos alegra se é festa, ou que simplesmente nos chama com um som especial, compassado, sabido de todos. O Miserere de Verdi é um pedaço digno de igreja, mas se o pusesse nos sinos era ridículo. Chateaubriand, que escreveu sobre os sinos, que não diria se morasse ao pé da Lapa. Dirigindo-me, pois, a Vossa Excelência, tenho por fim solicitar sua atenção para o uso dos sinos musicais, que pode propagar-se na cidade toda e transformá-la numa imensa filarmônica. Vossa Excelência pode, com seus paternais conselhos, ter mão ao uso, bastando-lhe dizer que a Igreja Católica é uma coisa austera, que os sinos têm uma linguagem secular, uma harmonia única. Não a troquemos por outra, que é despojá-los do seu encanto, é quase mudar a feição ao culto. Nada mais me resta dizer a Vossa Excelência. 2. Caiu-me há dias nas mãos, embrulhando uma touca de criança, uma folha solta da Revista Popular. A Revista Popular foi a mãe do Jornal das Famílias, do qual o Sr. Garnier é, por conseguinte, avô e pai. A folha era justamente um pedaço da crônica. A data é de 26 de outubro de 1860. Já lá vão 16 anos a vida de uma donzela, metade do título de um melodrama que por esse tempo ainda se representava. Arthur, ou 16 anos depois. Vamos ao que importa.
A referida crônica, no dia 26 de outubro de 1860, terminava com esta notícia: o Catete projetou aniquilar o teatro caricato, que arrasta pesada existência para as bandas de Botafogo, e ideou a construção de um belo templo onde a arte dramática não fosse rodada e escarnecida por um punhado de verdugos. Apenas foi concebida a ideia, tratou-se logo de realizá-la. O Sr. Lopes de Barros incumbiu-se de traçar a planta do edifício e com tanta perícia se houve nesta tarefa que criou um modelo de perfeição. A obra vai ser começada dentro de poucos dias e cedo ficará concluída, presidindo a sua confecção a solidez, a elegância e a comodidade para o espectador. Dizem-me que a companhia do ginásio, a única que tem compreendido a sua missão, é a escolhida para ali representar, revezando com a companhia lírica que tivermos depois de edificado o teatro. Que resta de tamanho projeto? Nem talvez a planta. A ideia foi rapidamente concebida, a planta executada. Designou-se a companhia do ginásio para ir representar no Teatro Novo. Nada faltou, exceto o teatro. 3. Mas aquilo é uma curiosidade velha, uma notícia morta. Venhamos à coisa novíssima, posto que velhíssima, ou antes velhíssima, posto que novíssima. Já daqui percebe o leitor que aluda às galerias que se encontraram no Morro do Castelo. Há pessoas para quem não é certo que haja uma África, que Napoleão tenha existido, que Maomé II esteja morto, pessoas incrédulas, mas absolutamente convencidas de que há no Morro do Castelo um tesouro dos contos arábicos. Crê-se geralmente que os jesuítas, deixando o Rio de Janeiro, ali enterraram riquezas incalculáveis. Eu, desde criança, ouvia contar isso e cresci com essa convicção. Os meus vizinhos, os vizinhos do leitor, os respectivos compadres, seus parentes e aderentes, toda a cidade, em suma, crê que há no Morro do Castelo as maiores pérolas de Gólgota. Os meus vizinhos, os vizinhos do leitor, os respectivos compadres, seus parentes e aderentes, toda a cidade, em suma, crê que há no Morro do Castelo as maiores pérolas de Golconda. O certo é que um destes dias acordamos com a notícia de que, cavando-se o Morro do Castelo, descobriram-se galerias que iam ter ao mar. A tradição começou a tornar-se verossímil. Fiquei logo de olho aberto sobre os jornais. Disse comigo: vamos ter agora, dia por dia, uma descrição da descoberta, largura da galeria encontrada, matéria da construção, direção, altura e outras curiosidades. Por certo, o povo acudirá ao lugar da descoberta. Não vi nada. Nisto ouço uma discussão. A quem pertencerão as riquezas que se encontrarem? Ao Estado? Aos concessionários da demolição? That is the question. As opiniões dividem-se, uns querem que pertençam aos concessionários, outros que ao Estado, e aduzem-se muitas boas razões de um lado e de outro. Coagido a dar a minha opinião, faloei com a brevidade e clareza que me caracterizam. E digo, os objetos que se acharem pertencem, em primeiro lugar, à arqueologia, pessoa que também é gente, não deve ser assim tratada por cima do ombro. Mas a arqueologia tem mãos, tem casa, tem armários, onde guarda os objetos? Não, por isso transmite seu direito a outra pessoa que é a segunda a quem pertencem os objetos, o Museu Nacional. Ao museu iriam eles ter se fossem de ciple estanho, por que não irão se forem de ouro? O ouro é para nós uma grande coisa, compram-se melões com ele, mas para a arqueologia todo metal tem igual valor. Eram de prata os objetos encontrados quando se demoliu a Praça do Comércio, e entretanto devo crer que estão no museu porque pertencem à arqueologia que é uma velha rabugenta e avara. Pode ser que eu esteja em engano, mas é provável que sejam os outros. 4. Os touros instalaram-se, tomaram pé, assentaram residência entre nós. As 2 primeiras corridas estiveram muito concorridas. Há nisto uma repetição de sílabas, mas a urgência dispensa a correção e o floreio. Que me scusi, a urgência se fiola la pena borra. Tem havido, pois, muito entusiasmo. Frascoello é a coqueluche da cidade. Que digo? Frascoello é o frasquinho, único diminutivo, consoante a seu nome. Os touros é que dizem não ser de primeira bravura. Alguns parecem ser de antes do pecado original, quando no paraíso os lobos dormiam com os cordeiros. Há quem suspeite que um deles é simplesmente pintado em papel, touro de cosmorama.
Ainda assim o público os aplaude e aos capinhas, a quem lança charutos, chapéus e níquel. Dizem efetivamente que o pessoal é bom. Eu ainda não pude ir lá, mas irei na primeira ocasião. Outras corridas se preparam na Rua da Misericórdia. Essas são mais animadas, os touros são mais bravos, os capinhas mais fortes. Se esta metáfora ainda não disse ao leitor que eu aludo à Câmara Temporária, então perca a esperança de entender de retórica e passe bem. 7. 15 de janeiro. Livro 1. Aleluia, aleluia. Agora sim, Senhor, eu já senti a falta dele. Eu e todo este povo andávamos tristes, sem motivo nem consciência. Andávamos sorumbáticos, caquéticos, raquíticos, misantrópicos e calundúticos. Não me peçam os brasões do último vocábulo, posso dá-los em outra ocasião. Por agora sinto-me alvoroçado, nada menos que redivivo. Que este século era o século das serrilhas, nenhum homem há que se atreva a negá-lo, salvo se absolutamente não tiver uma onça de miolos na cabeça. Como vai Vossa Majestade da sua tosse? Pergunta há anos um droguista nas colunas dos nossos jornais. Frase que mostra toda a solicitude que pode haver na alma de um droguista e de quanta complacência se compõe uma panaceia anticatarral. E com essa frase o droguista não só amola os olhos e a paciência do leitor, como lhe impinge suas abençoadas pastilhas a troco de 5 ou 6 mil réis. Essa é a serrilha medicinal. A serrilha europeia compõe-se de muitas serrilhas, começando na questão do Oriente e acabando na questão espanhola. Há serrilhas de todas as cores e feitios, sem contar a chuva, que não tem feitio nem cor, e encerra em si todas as outras serrilhas do universo. De todas elas, porém, a que nos dera mais no gosto, a que nos sucinta nesse vale de lágrimas, a que nos dava brio e força, era ele, o eterno e redivivo, o nunca assaz louvado Rocambole, que eu julgava perdido para sempre, mas que afinal ressurge das próprias cinzas de Ponson de Terreiro. Ressurgiu, eu o vi, não li, vi-o com estes olhos que a terra há de comer. Nas colunas do jornal, a ele e a mais as suas novas façanhas, pimpão, audaz, intrépido, prestes a mudar de cara e de roupa e de feitio, a matar, roubar, pular, voar e empalmar. Certo é que nunca o vi mais gordo. Eu devo confessar este pecado a todos os ventos do horizonte. Cai minha cara ao chão, eu nunca li Rocambole, estou virgem dessa Ilíada de Realejo. Vejam lá, eu que li os poetastros da Fênix Renascida, os romances de Anna Radcliffe, o Carlos Magno, as farsas de Barbante, a Brasilíada dos Santos e Silva e outras obras mágicas, nunca, jamais, em tempo algum me lembrou ler um só capítulo do Rocambole. Inimizade pessoal? Não, posso dizer a boca cheia que não. Nunca pretendemos a mesma mulher, a mesma eleição ou o mesmo emprego. Cumprimentamo-nos, não direi familiarmente, mas com certa afabilidade. A afabilidade que pode haver entre dois boticários vizinhos. Um gesto de chapéu. Perdão, ouvi-o no teatro, num drama que o Furtado Coelho representou há anos. Foi a primeira e única vez que me foi dado apreciar cara a cara o famoso protagonista. Não sei que autor, francês ou brasileiro, não me lembra, teve a boa inspiração de cortar um drama do romance do Ponson de Terreiro. Ideia que o Furtado lhe agradeceu do íntimo da alma porque o resultado pagou-lhe o tempo. E sem embargo de não o haver lido, mas visto e ouvido somente, gosto dele, admiro, o respeito, porque ele é a flor do seu e do meu século. É a representação do nosso romantismo caduco, da nossa grave puerilidade. Vem a propósito uma comparação que farei no segundo livro. Livro 2. Aquiles, Enéas, Dom Quixote, Rocambole. Estes 4 heróis, por menos que o leitor os ligue, ligam-se naturalmente como os elos de uma cadeia. Cada tempo tem a sua Ilíada, as várias Ilíadas formam a epopeia do espírito humano. Na infância, o herói foi Aquiles, o guerreiro juvenil, altivo, colérico, mas simples, desafetado, largamente talhado em granito e destacando um perfil eterno no céu da loura Hélade. Irritado, acolhe-se às tendas quando os gregos perecem, sai armado em guerra e trava esse imortal combate com Heitor, que nenhum homem de gosto lê sem admiração. Depois, vencido o inimigo, cede o despojo ao velho Príamo nessa outra cena que ninguém mais igualou ou nem há de igualar.
Esta é a Ilíada dos primeiros anos, das auroras do espírito e a infância da arte. Enéas é o segundo herói, valente e viajor, como um alferes romano, poético, em todo caso melancólico, civilizado, mistura de espírito grego e latino. Prolongou-se este Enéas pela Idade Média, fez-se soldado cristão com o nome de Tancredo e acabou em cavalarias altas e baixas. As cavalarias, depois de estromparem os corpos à gente, passaram a estrompar os ouvidos e a paciência, e daí surgiu Dom Quixote, que foi o terceiro herói, alma generosa e nobre, mas ridícula nos atos, embora sublime nas intenções. Ainda nesse terceiro herói luzia um pouco da luz aquileida com as cores modernas, luz que o nosso gás brilhante e prático de todo fez empalidecer. Tocou a vez a Rocambole. Este herói, vendo arrasado o palácio de Príamo e desfeitos os moinhos da Mancha, lançou mão do que lhe restava e fez-se herói de polícia. Pôs-se a lutar com o código e o senso comum. O século é prático, esperto e censurável. Seu herói deve ter feições consoantes a estas qualidades de bom cunho. E porque a epopeia pede algum maravilhoso, Rocambole fez-se inverossímil. Morre, vive, cai, barafusta e some-se, tal qual como um capoeira em dia de procissão. Veja o leitor, se não há um fio secreto que liga os quatro heróis. É certo que é grande a distância entre o herói de Homero e o de Ponson de Terreio, entre Troia e o Chilindró, mas é questão de ponto de vista. Os olhos são outros, outro é o quadro, mas a admiração é a mesma e igualmente merecida. Outrora excitavam pasmo aquelas descomunais lanças argivas. Hoje admiramos os alçapões, os nomes postiços, as barbas postiças, as aventuras postiças. Ao cabo, tudo é admirar. Livro 3. Supressão do estômago. Se alguma coisa pode fazer diversão ao Rocambole é o Dr. Vindimilla, cavalheiro que eu não conheço, mas que merece as honras de uma apoteose, porque acaba de dar um quinal no Padre Eterno. Quem me deu notícia disso foi um droguista. Ando agora com eles, nas colunas do Jornal do Comércio em dias repetidos e particularmente no dia 10 do corrente, publicações a pedido. Vindimilla inventou uma coca, um vinho estomacal. Por ora, nada há que possa fazer admirar um homem qualificado e avariado. Cocas não faltam, nem cocas, nem coqueiros. O importante é que Vindimilla despreza o estômago, não o conhece, despreza ou acha uma coisa sem préstimo, sem alcance, um verdadeiro trambolho. Esse órgão clássico da digestão não merece que um Vindimilla se ocupe com ele. No tempo em que Deus o criou, podia ser útil. Deus estava atrasado, a criação ressentia-se de tal ou qual infância. Vindimilla é o Descartes da filosofia digestiva. Que fez Vindimilla? Isto que dizem os senhores Ruffier, Martelet e companhia. O senhor Vindimilla faz comer e digerir o homem sem estômago. Excessos, doenças, má alimentação atacaram de tal modo vosso estômago que estáis privados deste órgão. Não desespereis, e depois de cada refeição, tomai um cálice de vinho com pepsina de ástase e coca de Vindimilla. Com a pepsina, todos os alimentos azotados, carnes, ovos, leite, etc., serão transformados em sangue. Com a diástase, a farinha, o pão, os feijões se converterão em princípios assimiláveis e passarão nos vossos ossos e músculos. Enfim, com a coca, vosso sistema nervoso será acalmado como por encanto. O vosso estômago não trabalhou, ficou descansando, curando as suas feridas, e, no entanto, tendes comido, tendes digerido, tendes adquirido forças. Bem o dizíamos, o senhor Vindimilla bem mereceu da humanidade e prezamo-nos de ser os seus agentes nesta corte. Viram? Digerir sem estômago. Desde que li isto, entendo que fazia muito mal em evitar camaroadas à noite e outras valentias, porque se com elas vier a perder o estômago, lá está o Dr. Vindimilla, que se incumbe de digerir por mim. Faziam-se e fazem-se doutores na ausência, em absentia, mediante certa quantia com que se manda buscar o diploma à Alemanha. Agora temos as digestões na ausência, e pela regra de que a civilização não para nunca, virá breve não um Vindimilla, mas um Tritimilla ou um Centimilla que nos dê o meio de pensar sem cérebro.
Nesse dia, o vinho digestivo cederá o passo ao vinho reflexivo e teremos acabado a criação, porque estará dado o último golpe no Criador. 8. 15 de fevereiro. 1. O Carnaval morreu. Viva a Quaresma! Quando digo que o Carnaval morreu, apenas me refiro ao fato de haverem passado seus 3 dias. Não digo que o Carnaval espichasse a canela. Se o dissesse, errava. O Carnaval não morreu, está apenas moribundo. Quem pensaria que esse jovem de 1854, tão cheio de vida, tão lépido, tão brilhante, havia de acabar 20 anos depois como Visconde de Bragelonne e acabar sem necrológio nem acompanhamento? Veio do limão de cheiro e do polvilho, volta para o polvilho e o limão de cheiro. Que a pulvis est, morre triste entre uma bisnaga e um princês, ao som de uma charamela de folha de Flandres, descorado, estafado, desenganado. Pobre rapaz, era forte quando nasceu, rechonchudo, travesso, um pouco respondão, mas gracioso. Assim viveu, assim parecia viver até a consumação dos séculos. Vai, senão quando raia este ano de 77, e o mísero que parecia vender saúde aparece com um nariz de palmo e meio e os olhos mais profundos do que as convicções de um eleitor. Já é. Esta moléstia será mortal ou teremos o gosto de o ver ainda restabelecido? Só o saberemos em 78. Esse é o ano decisivo. Se aparecer tão amarelo como desta vez, é não contar com ele por coisa nenhuma e tratar de substituí-lo. 2. Caso venha a dar-se essa hipótese, vejamos desde já o que nos deixará o defunto. Uma coisa, aposto que não sabem o que é, um problema filológico. Os futuros linguistas deste país, percorrendo os dicionários igualmente futuros, lerão o termo bisnaga com a definição própria, uma impertinência de água de cheiro, ou de outra que esguichavam sobre o pescoço dos transeuntes em dias de carnaval. Bom, dirão os linguistas, temos notícia de que era bisnaga. Mas por que esse nome? De onde vem ele? Quem o trouxe? Neste ponto dividir-se-ão os linguistas. Uns dirão que a palavra é persa, outros sânscrita, outros groenlandesa. Não faltará quem a vá buscar na Turquia. Alguns a acharão em Apulho ou Salomão. Um dirá, não, meus colegas, nada disso, a palavra é nossa e só nossa. É nada menos que uma corrupção de charamela, mudado o chá em bis e o ramela em naga. Outro, também não, bisnaga, diz o dicionário de certo Moraes, que existiu ali pelo século XIX, que é uma planta de um talo alto. Segue-se que bisnaga carnavalesca era a mesma bisnaga vegetal, cujo sumo extremamente cheiroso esguichava quando a apertavam com o dedo. Cada um dos linguistas escreverá uma memória em que provará à força de erudição e raciocínio que os seus colegas são pouco mais do que russos pedrezes. As academias celebrarão sessões noturnas para liquidar esse ponto máximo. Haverá prêmios, motes, apostas, duelos, etc. E ninguém se lembrará de ti, bom e galhofeiro Gomes de Freitas, de ti que és o único autor da palavra que aconselhavas a bisnaga e a grande arnica no tempo em que o esguicho apareceu, por cujo motivo lhe puseram o nome popularizado por ti. Teve a bisnaga uma origem alegre, medicinal e filosófica, e isto é o que não hão de saber nem dizer os grandes sábios do futuro, salvo se certo número da ilustração chegar até eles, em cujo caso lhes peço o favor de me mandarem a preta dos pastéis. 3. Falei há pouco do que há de substituir o carnaval se ele definitivamente expirar. Deve ser alguma coisa igualmente alegre, por exemplo, a porta otomana. Vejam isto, um ministro patriota leva a entreter toda a Europa à roda de uma mesa, a fazer cigarros das propostas diplomáticas, a dizer aos ministros estrangeiros que eles são excelentes sujeitos para uma partida de whist ou qualquer outro recreio que não seja impor a sua ideia à Turquia. Os ditos ministros estrangeiros desesperam, sai com o nariz de 2 toesas, dando à Turquia todos os diabos. Vai, senão, quando o Jornal do Comércio publica um telegrama em que nos diz que o dito ministro turco, patriota, vencedor da Europa, foi destituído por conspirar contra o Estado. Alá, aquilo é governo ou pera de Satanás? Inclino-me a crer que é simplesmente pera.
A porta tem outros, muitos e vários alçapões, por onde sai ou mergulha, ora um sultão, ora um grão-vizir, de minuto a minuto ao som de um apito vingador. Todas as mutações são à vista. Eu, se na Turquia tivesse a infelicidade de fazer um dos primeiros papéis, metia claque na plateia para ser pateado. Creio que é o único recurso para voltar inteiro ao camarim. 4. Sobre isto de voltar inteiro, dou meus parabéns aos deputados da Assembleia Provincial que puderam regressar intactos depois de 72 horas de discussão. Um ponto obscuro em todos os artigos e explicações, notícias e comentários é se o presidente da Assembleia foi o mesmo em todos os 3 dias e noites. Se foi, deve ter o mesmo privilégio daquele gigante da fábula que dormia com 50 olhos enquanto velava com os outros 50. Eram 50 ou mais, não estou certo no ponto. Do que estou certo é que ele repartia os olhos, uns para dormir, outros para velar. Como nós fazemos com os urbanos, velam estes enquanto caímos nos braços de Morfeu. Pois é verdade, 72 horas de sessão, esticando um pouco, ia até a Páscoa. Cada um dos deputados, ao cabo dessa longa sessão, parecia um Epimênides ao voltar à Rua do Ouvidor. Tudo tinha ar de novo, de desconhecido, de outro século. Felizmente acabou. 5. Não acabarei eu sem transcrever nesta coluna um artiguinho que li nos jornais de terça-feira. 2 das mais grosseiras e desmoralizadas criaturas têm frequentado os bailes, causando os mais desagradáveis episódios aos que têm tido a infelicidade de aproximar-se-lhes. Essas 2 filhas de Eva anteontem achavam-se no Teatro Dom Pedro II, vestidas em femme de la Halle, filha de Madame Angot, e hoje também dizem que lá se acharão. Seria bom que o empresário tivesse algum fiscal encarregado de vigiá-las para evitar incidentes tais como se deram no domingo passado. Ó isca, ó tempos, ó costumes. 9. 15 de março. 1. Mais dia menos dias demito-me deste lugar. Um historiador de quinzena que passa os dias no fundo de um gabinete escuro e solitário, que não vai às touradas, às câmaras, à Rua do Ouvidor, um historiador assim é um puro contador de histórias. E repare o leitor como a língua portuguesa é engenhosa. Um contador de histórias é justamente o contrário de historiador, não sendo um historiador, afinal de contas, mais do que um contador de histórias. Por que essa diferença? Simples, leitor, nada mais simples. O historiador foi inventado por ti, homem culto, letrado, humanista. O contador de histórias foi inventado pelo povo, que nunca leu Tito, Lívio e entende que contar o que se passou é só fantasiar. O certo é que se eu quiser dar uma descrição verídica da tourada de domingo passado, não poderei, porque não a vi. Não sei se já disse alguma vez que prefiro comer o boi a vê-lo na praça. Não sou homem de touradas e, se é preciso dizer tudo, detesto-as. Um amigo costuma dizer-me, mas já as viste? Nunca. E julgas do que nunca viste? Respondo a este amigo, lógico, mas inadvertido, que eu não preciso ver a guerra para detestá-la, que nunca fui ao Chilindró e todavia não o estimo. Há coisas que se prejulgam e as touradas estão nesse caso. E querem saber por que detesto as touradas? Pensam que é por causa do homem? Ixi, é por causa do boi, unicamente do boi. Eu sou sócio, sentimentalmente falando, de todas as sociedades protetoras dos animais. O primeiro homem que se lembrou de criar uma sociedade protetora dos animais lavrou um grande tento em favor da humanidade. Mostrou que este galo sem penas de Platão pode comer os outros galos, seus colegas, mas não os quer afligir nem mortificar. Não digo que façamos nesta corte uma sociedade protetora de animais, seria perder tempo. Em primeiro lugar, porque as ações não dariam dividendo, e ações que não dão dividendo. Em segundo lugar, haveria logo contra a sociedade uma confederação de carroceiros e brigadores de galos. Em último lugar, era ridículo. Pobre iniciador, já estou a ver-lhe a cara larga e amarela com que havia de ficar quando visse o efeito da proposta. Pobre iniciador, interessar-se por um burro? Naturalmente são primos. Não, é uma maneira de chamar a atenção sobre si. Há de ver que quer ser vereador da Câmara, está fazendo conhecido, um charlatão. Pobre iniciador. 2.
Touradas e caridade pareciam ser duas coisas pouco compatíveis, pois não o foram esta semana última. Fez-se uma corrida de touros com o fim de beneficiar necessitados. O pessoal era de amadores, uns já peritos, outros novos, mas galhardos todos e moços de fino trato. A concorrência, se não foi extraordinária, foi assim bastante numerosa. E não a censuro, não, a caridade fazia dispensar a não digo ferocidade, mas contarei uma pequena anedota. Conversava eu há dias com um amigo, grande amador de touradas e homem de espírito, Silver Foot. Não imagines que são touradas como as da Espanha. As de Espanha são bárbaras, cruéis. Estas não têm nada disso e, entretanto, assim, por exemplo, nas corridas de Espanha é uso matar o touro. Nesta não se mata o touro, irrita-se, ataca-se, esquiva-se, mas não se mata. Ah, na Espanha mata-se? Mata-se. E isso é que é bonito, isso que é a comoção. Entender a chave da anedota? No fundo de cada amador de tourada inocente, há um amador de tourada espanhola. Começa-se por gostar de ver irritar o touro e acaba-se gostando de o ver matar. Repito, eu gosto simplesmente de o comer. É mais humano e mais higiênico. 3. Inauguraram-se os bondes de Santa Teresa, um sistema de alcatruzes ou de escada de Jacó, uma imagem das coisas deste mundo. Quando um bonde sobe, outro desce. Não há tempo em caminho para uma pitada de rapé. Quando muito, podem dois sujeitos fazer uma barretada. O pior é se um dia, naquele subir e descer, descer e subir, subirem uns para o céu e outros descerem ao purgatório ou, quando menos, ao necrotério. Escusado é dizer que as diligências viram esta inauguração com um olhar extremamente melancólico. Alguns burros afeitos à subida e descida do outeiro estavam ontem lastimando este novo passo do progresso. Um deles, filósofo, humanitário e ambicioso, murmurava: dizem, les dieux s'inventent. Que ironia! Não são os deuses, somos nós. Les ânes s'inventent, meus colegas. Les ânes s'inventent. E esse interesse quadrúpede olhava para o bonde com um olhar cheio de saudade e humilhação. Talvez rememorava a queda lenta do burro expelido de toda parte pelo vapor, como o vapor o há de ser pelo balão e o balão pela eletricidade, a eletricidade por uma força nova que levará de vez este grande trem do mundo até a estação terminal. Mas o que assim não seja por ora, mas inauguraram-se os bondes. Agora é que Santa Teresa vai ficar à moda. O que havia pior, enfadonho, a mais não ser, eram as viagens de diligência, nome irônico de todos os veículos desse gênero. A diligência é o meio termo entre a tartaruga e o boi. Uma das vantagens dos bondes de Santa Teresa sobre os seus congêneres da cidade é a impossibilidade da pescaria. A pescaria é a chaga dos outros bondes. Assim, entre o Largo do Machado e a Glória, a pescaria é uma verdadeira amolação. Cada bonde desce a passo lento, a olhar um para o outro lado, a catar um passageiro ao longe. Às vezes o passageiro aponta na praia do Flamengo, o bonde polido e generoso suspende passo, cochila, toma uma pitada, 2 dedos de conversa, apanha o passageiro e segue o fadário até a seguinte esquina, onde repete a mesma lenga-lenga. Nada disso em Santa Teresa. Ali o bonde é um verdadeiro leve-trás, não se detém a brincar no caminho como um estudante vadio. E se depois do que fica dito não houver uma alma caridosa que diga que eu tenho em Santa Teresa uma casa para alugar, palavra de honra, o mundo está virado. 4. Vou dar agora uma novidade a mais de um leitor. Sabes tu, político, literato, poeta ou gamenho, sabes que há aí perto, na cidade de Valença, uma biblioteca municipal, a qual possui uma coleção da Revue de Deux Mondes, a qual coleção está toda anotada pela mão de Guizot, a cuja biblioteca pertenceu? Talvez não saibas, fica sabendo. 5. Na Câmara dos Deputados começou a discussão do voto de graças e continuou a de outros projetos, entre estes e o da lei de imprensa. A lei passou para a segunda discussão contra o voto, entre outros, do senhor conselheiro Duarte de Azevedo, que deu uma interpretação nova e clara ao artigo do Código relativo à responsabilidade dos escritos impressos. A interpretação será naturalmente examinada pelos competentes e pelo próprio jornalismo. Eu limito-me a transcrever estas linhas que resumem o discurso.
autor. Segundo o código, não é o que autoriza a publicação, não é o que faz o seu artigo cuja publicação recomenda, mas aquele que faz o escrito, aquele a quem o escrito pertence. De modo que, se o indivíduo escrever e assinar um artigo relativo à sua pessoa ou fatos que lhe dizem respeito e o fizer responsabilizar por terceira pessoa, a quem tais negócios por maneira alguma pertencem, sem dúvida alguma que, pelo código, não é responsável testa de ferro por esse artigo, mas são responsáveis o impressor ou o editor. 15 de abril. 1. Chumbo e letras. Tal é, em resumo, a história destes 15 dias. O caso das letras ainda hoje excita a curiosidade do leitor desocupado ou filósofo. Não é para menos. 50 contos que qualquer de nós diria serem 50 realidades. É de fazer tremer a passarinha. Negociante conheço eu, e não só um, que logo depois da primeira notícia dos jornais correu a examinar todas as letras que possuía, a saber se alguma tinha por onde lhe pegasse ia dizer, a polícia, mas agora me lembro que a polícia nem lhes pegou, nem sequer as viu. Este caso de letras falsificadas que não existem, que o fogo lambeu, creio que tira ao processo todo o seu natural efeito. Há uma confissão, alguns depoimentos, mas o documento do crime? Esse documento, já agora introuvável, tornou-se uma simples concepção metafísica. Introuvável. Esse documento, já agora introuvável, tornou-se uma simples concepção metafísica. Outro reparo, afirma-se que a pessoa acusada gozava de todo o crédito e podia, com seu próprio nome, obter o valor das letras. Sendo assim, e não há razão para contestá-lo, o ato praticado é um desses fenômenos morais inexplicáveis que um filósofo moderno explica pela inconsciência e que a Igreja explica pela tentação do mal. Que? Ter todas as vantagens da honestidade, da santa honestidade, e atirar-se cegamente do parapeito abaixo? Há nisto um transtorno moral, um caso psicológico? Ou há outra coisa, um efeito do que o Globo, com razão, chama necessidades supérfluas da sociedade? 2. Não há a mesma coisa nos canos de chumbo. Nesses abençoados ou malditos canos há, em primeiro lugar, água. Depois da água, há veneno ou saúde. Questão de ponto de vista. Uns querem que o chumbo seja uma locusta metálica, outros creem que ele é simplesmente Eva antes da cobra. Eu suponho que a questão não está decidida de todo, mas acrescento que se em vez de Eva fosse locusta, há muito que este Rio de Janeiro estaria, não digo às portas da morte, mas às do cemitério. Pois o tal Saturnino é o nome do veneno. É assim tão feroz e, possuindo nossos honrados estômagos, ainda os não transportou para o caju? Realmente é um Saturnino pacato. Individualizemos, é um Plácido Saturnino. Neste ponto, dá-me o leitor um piparote com a ponta do seu furabolos, e eu não posso decentemente restituir-lhe, porque não sei química e estou a falar de substâncias venenosas, de sais, de Saturnos. Que quer? Vou com as turbas. Se os profissionais soubessem como esta questão de chumbo transformou a cidade em uma academia de ciências físicas, inventariam questões destas todas as semanas. Ainda não entrei num bonde em que não ouvisse resolver a questão agora cometida a uma comissão de competentes. Resolvida, resolvidíssima. Entra-se no catete, começa a controvérsia. Na altura da glória ainda subsistem algumas dúvidas. Na Lapa falta só resolver um ou dois sais. Na rua Gonçalves Dias o problema não existe, é morto. Ora, eu vendo isso, não quero ficar atrás. Também posso dar uma colherada da substância saturnina. 3. Depois do chumbo e das letras, o sucesso maior da quinzena foi a descoberta que um sujeito fez de que o método Hudson é um método conhecido nos Açores. Será? Conhecendo apenas um deles, não posso decidir, mas o autor brasileiro, intimado a largar o método, veio à imprensa declarar que ele não pegou, que nem mesmo conhece de vista. Foi ao gabinete português de leitura ver se alguém lhe dava nova no método e nada. De maneira que o Sr. Hudson teve esse filho, criou-o e pô-lo no colégio, e um filho contra o qual reclama agora outro pai. E, por desgraça, não pode ele provar que não há pai anterior e que só ele o é.
E se forem ambos? Se o engenho de um e o outro se houver encontrado, talvez seja essa a explicação. Em todo o caso, se eu alguma vez inventar qualquer método, não o publico, sem viajar o globo terráqueo, de escola em escola, de livreiro em livreiro, a ver se descubro algum método igual ao meu. Não executarei a China, onde havia imprensa antes de Gutenberg. Irei de polo a polo. Não excetuarei a China, onde havia imprensa antes de Gutenberg. Irei de polo a polo. 4. Prende-se ao caso do chumbo o caso da água de vintém. Esta água de vintém é a que eu bebo, não por medo do chumbo, mas porque me dizem ser uma água muito pura e leve. Aparece, porém, no Jornal do Comércio um homem curioso e cético. Esse homem observa que se está bebendo muita água de vintém. Eu já tenho feito a mesma reflexão, mas sacudia do espírito para não perder a fé, aquela fé que salva muito melhor do que o pau da barca. Esta água de vintém é hoje a água do conto ou do milhão. É o inverso do tonel das Danaides, é o chafariz das Danaides. Muitos bebem dela, pouca gente haverá que não tenha ao menos um barril por dia. Mas será toda de vintém? Eu creio que é. Não me tirem esta crença. É a fé que salva. 5. Tratando-se agora da publicação dos debates, lembrarei ao Parlamento que o uso, não só na Inglaterra ou França, mas em todos os países parlamentares, é que se publiquem os discursos todos no dia seguinte. Com isso, ganha o público, que acompanha de perto os debates, e os próprios oradores, que têm mais certeza de serem lidos. Em França, alguns oradores revêem as provas dos discursos, outros não. Thiers, no tempo em que era presidente, ia em pessoa rever as provas na imprensa nacional. Gambetta manda revê-las por um colega, o Sr. Spuller. Sejam ou não revistas, saem os discursos no dia seguinte. Este sistema parece bom. Demais, é universal. 11. 15 de junho. 1. Achei um homem, vou apagar a lanterna. Lá nos Campos Elíseos, do teu paganismo, enforca-te, Diógenes, filósofo sem préstimo nem fortuna, arruador, caipora, procurador de impossíveis. Eu sim, eu achei um homem. E sabes por quê, desastrado filósofo? Porque eu não procurava, porque estava a tomar tranquilamente a minha xícara de café à janela, a dividir os olhos entre as folhas do dia e o sol que se desembuçava. Quando menos esperava, ei-lo ante de mim. E quando digo que eu achei, digo pouco. Todos nós o achamos. Não dei com ele sozinho, mas todos, a cidade em peso. Se é que a cidade em peso não tem coisa mais séria em que cuidar. Os touros, por exemplo, o voltarete, o cosmorama, o que de todo não é impossível. E quando digo que eu achei, erro. Porque não o achei, não o vi, não o conheço. Achei-o sem achar. Parece um enigma, e é de certo enigma, mas dos que eu quisera ver-te fazer, leitor, se tens queda por tais ocupações. Suponho no leitor uma alta dose de penetração, não me canso em explicar-lhe que o homem de que se trata é um incógnito benfeitor das órfãs da Santa Casa, o que deu 20 contos sem dar o seu nome, Este simples fato conquista a nossa admiração. Não que ela esteja acima das forças humanas, é essa justamente a condição da caridade evangélica, em nome da qual os filhos do Evangelho inventaram a caridade das gazetilhas. Mas, na realidade, o caso é raro. 20 contos dados assim com simplicidade, sem uma notícia nas folhas públicas, sem duas barretadas, sem uma ode, sem nada. 20 contos que caem da algibeira do benfeitor para as mãos dos beneficiados, sem passar pelos prelos, os bentos prelos, os adoráveis prelos, que tudo contam até as ações mais recônditas. A ação é cristã, mas é tão rara como as pérolas. Por isso digo, achei um homem. O anônimo da Santa Casa é o homem do Evangelho. Imagino com 2 traços principais: o espírito de caridade, que deve ser e é anônimo, e um certo desdém para com os clarins da fama, os rufos de tambor, os pífanos da publicidade. Pois bem, esses 2 traços característicos são 2 forças. Quem as tem possui já de si uma grande riqueza. E saiba agora o leitor que o ato do benfeitor da Santa Casa inspirou a um amigo meu um ato bonito. Tinha ele uma escrava de 65 anos, que já lhe havia dado a ganhar 7 ou 8 vezes o custo. Fez anos e lembrou-se de libertar a escrava, de graça.
De graça, já isto é gentil. Ora, como sou a mão direita soube do caso, a esquerda ignorou, travou da pena, molhou-a no tinteiro e escreveu uma notícia singela para os jornais, indicando o fato, o nome da preta, o seu nome, o motivo do benefício e este único comentário. Ações desta merecem todo o louvor das almas bem formadas. Coisas da mão direita. Vai, se não, quando o Jornal do Comércio dá notícia do ato anônimo da Santa Casa da Misericórdia, de que foi o único confidente o seu ilustre provedor. O meu amigo recuou, não mandou a notícia às gazetas. Somente a cada conhecido que encontra acha a ocasião de dizer que já não tem a Clarimunda. Morreu? Oh, não, libertaste-a. Falemos de outra coisa, interrompi ele vivamente. Vais hoje ao teatro? Exigir mais seria cruel. 2. O capítulo dos teatros não me pertence, mas sempre direi de passagem que a caridade teve outra manifestação, do mesmo modo que vai ter amanhã outra. Um sarau lírico e dramático em benefício das vítimas da seca. Espetáculo de amadores, com uma obra de artista e ilustre artista, um certo Arthur Napoleão. Boa sala, satisfação geral. Lá estive até ao fim e nunca saí mais contente de espetáculo de amadores. Nem sempre tive a mesma fortuna em relação ao virtuoso. Esteve excelente. Não me atrevo a pedir mais. Desejarei, porém, que se a providência ferir com outro flagelo a alguma região do Brasil, aqueles generosos benfeitores se lembrem de organizar nova festa de caridade, satisfazendo o coração e o espírito. 3. Trata-se de calçar as ruas com pranchas de madeira. A ideia é por força maçônica, pranchas. Não conheço o sistema, nenhum modo de o aplicar, mas alguma coisa me diz que é bom. Primeiramente, é um calçamento que exercerá ao mesmo tempo as funções de fiscal e irrigador. Não há poeira, não há lama, duas economias. Depois amortece as quedas, nem há queda, salvo se for pau invernizado. Finalmente, previne as barricadas insurrecionais. Última vantagem é postura. Postura. Todos os anos, por este tempo, a polícia tem o cuidado de mandar para a imprensa um edital declarando que serão punidos com todo o rigor os que infringirem certa postura da Câmara Municipal, que proíbe queimar fogos de artifício e soltar balões ao ar. O edital aparecem atrás deste os fogos de artifício, aparecem os balões. A pobre da postura, que já se vê com a ideia de ver-se executada, suspira, mas, não podendo nada contra os infratores, recolhe-se ao arquivo, onde outras posturas, suas irmãs, dormem o sono da incredulidade. Já vêm os senhores que, pondo limite à nova imprudência, eu tenho esperança de que não acendam fogueiras e bombas na madeira, nem lancem balões ao ar, que vêm depois cair ao chão, salvo se querem imitar Gomorra, o que não é cômodo, mas pode ser pitoresco. 4. Por último, direi que vão ver a galeria de quadros do Sr. Doré, a Rua do Ouvidor. Tem quadros excelentes, paisagens, pinturas de gênero, históricas, etc., dispostos com arte e convidando os amadores. Entre nós há bons apreciadores da pintura. Devem ir à casa do Sr. Doré. Não se arrependerão, como eu não me arrependo. 12. 1º de novembro. 1. Há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade. É dizer que calor, que desenfreado calor. Disse isto agitando as pontas do lenço, bufando como um touro ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. Resvala-se do calor aos fenômenos atmosféricos. Fazem-se algumas conjeturas acerca do sol e da lua, outras sobre a febre amarela. Manda-se um suspiro a Petrópolis e la glace est rompue. Está começada a crônica. Mas, leitor amigo, esse meio é mais velho ainda do que as crônicas, que apenas datam de Esdras, antes de Moisés, antes de Abraão, Isaque e Jacó, antes mesmo de Noé, houve calor e crônicas. No paraíso é provável, é certo, que o calor era mediano, e não é prova do contrário o fato de Adão andar nu. Adão andava nu por duas razões, uma capital e outra provincial. A primeira é que não havia alfaiates, não havia sequer casimiras. A segunda é que, ainda havendo-os, Adão andava baldo ao naipe. Digo que esta razão é provincial, porque as nossas províncias estão nas circunstâncias do primeiro homem.
quando a fatal curiosidade de Eva fez-lhe perder o paraíso, cessou com essa degradação a vantagem de uma temperatura igual e agradável. Nasceu o calor e o inverno. Vieram as neves, os tufões, as secas, todo o cortejo de males, distribuídos pelos 12 meses do ano. Não posso dizer positivamente em que ano nasceu a crônica, mas há toda a probabilidade de crer que foi coetânea das primeiras duas vizinhas. Essas vizinhas, entre o jantar e a merenda, sentaram-se à porta para debicar os sucessos do dia. Provavelmente começaram a lastimar-se do calor. Uma dizia que não pudera comer ao jantar, outra que tinha a camisa mais ensopada do que as ervas que comera. Passar das ervas às plantações do morador fronteiro e logo às tropelias amatórias do dito morador, e ao resto era a coisa mais fácil, natural e possível do mundo. Eis a origem da crônica. Que eu, sabedor ou conjecturador de tão alta prosápia, queira repetir o meio de que lançaram mãos as duas avós do cronista é realmente cometer uma trivialidade. E, contudo, leitor, seria difícil falar desta quinzena sem dar à canícula o lugar de honra que lhe compete. Seria. Mas eu dispensaria esse meio quase tão velho como o mundo para somente dizer que a verdade mais incontestável que achei debaixo do sol é que ninguém se deve queixar, porque cada pessoa é sempre mais feliz do que outra. Não afirmo sem prova. Fui há dias a um cemitério. Fui há dias a um cemitério, a um enterro logo de manhã, num dia ardente como todos os diabos e suas respectivas habitações. Em volta de mim ouvi o estribilho geral. Que calor, que sol, é de rachar passarinho, é de fazer um homem doido. Íamos em carros, apeamo-nos à porta do cemitério e caminhamos um longo pedaço. O sol das 11 horas batia de chapa em todos nós, mas sem tirarmos os chapéus abríamos-os de sol e seguíamos a suar até o lugar onde devia verificar-se o enterramento. Naquele lugar esbarramos com 6 ou 8 homens ocupados em abrir covas. Estavam de cabeça descoberta a erguer e fazer cair a enxada. Nós enterramos o morto, voltamos nos carros e daí a nossas casas ou repartições. E eles? Lá os achamos, lá os deixamos, ao sol, de cabeça descoberta, a trabalhar com a enxada. Se o sol nos fazia mal, que não faria aqueles pobres diabos durante todas as horas quentes do dia? 2. Para fazer alguma diversão, aparece uma mulher que se traspassa tal qual a mais ínfima taberna. A diferença é que a taberna traspassa-se por meio de uma escritura e a mulher por meio de uma espada. Antes a escritura. Não vi ainda esta dama, que achou meio de fazer do próprio pescoço uma bainha e suicidar-se uma vez por noite, antes de tomar chá. Já vi um sujeito que engolia espadas. Vi também uma cabeça que fazia discursos, dentro de um prato, em cima de uma mesa, no meio de uma sala. O segredo da cabeça descobri-o eu, no fim de 2 minutos. Não assim o do engole-espadas, mas tenho para mim que ninguém pode engolir uma espada nem quente nem fria. Ele engoliria-as em brasa, e concluo que algum segredo havia, menos acessível ao meu bestunto. Não digo com isto que a dama da Rua da Carioca deixe de cravar efetivamente uma espada no pescoço. É mulher e basta. Há de ser ciumenta, e adquiriu essa prenda na primeira cena de ciúmes que teve de representar. Quis matar-se sem morrer, e bastou o desejo para realizá-lo. De maneira que aquilo mesmo que me daria a morte dá a essa senhora nada menos do que a vida. A razão da diferença pode ser que esteja na espada, mas eu antes creio que está no sexo. Anda no norte um colono, um homem que faz coisas espantosas. No sul apareceu um menino-mulher. Todos os prodígios vieram juntar-se à sombra das nossas palmeiras. É um rendezvous das coisas extraordinárias. Sem contar os tufões. 3. Falei no cemitério sem dizer que a esta hora ou pouco mais tarde terá o leitor de ir à visitação dos defuntos. A visitação dos defuntos é um bom costume católico, mas não há trigo nem joio. E a opinião do Sr. Arthur Azevedo é que na visitação tudo é joio sem trigo. A sátira publicada por esse jovem escritor é um opúsculo contendo umas quantas centenas de versos, fáceis e correntios, com muito pico, boa intenção, catanada cega e às vezes cega demais. A ideia do poeta é que há ostentação repreensível na demonstração de uma piedade ruidosa.
Tem razão, há excesso de vidrilhos e candelabros, de souvenirs e de inconsoláveis. Alguns quadros estão pintados com traços tão espantosos que fazem recuar de horror. Será certo que se tomam nos cemitérios aquelas carraspanas, que se comem aqueles camarões torrados? O poeta o diz: se o colorido pode estar carregado, o desenho deve ser fiel. Na verdade, é de fazer pedir uma reforma nos costumes ou a eliminação dos vivos. Onde o poeta me parece ter levado a sátira além da meta é no que diz da viúva que, convulsa de dor pela morte do marido, vem a casar um ano depois. Helas, isso que lhe parece melancólico, e na verdade o é, não deixa de ser necessário e providencial. A culpa não é da viúva, é da lei que rege esta máquina, lei benéfica, tristemente benéfica, mediante a qual a dor tende a acabar, como acaba o prazer, como acaba tudo. É a natureza que sacrifica o indivíduo à espécie. O poeta é favorável ao sistema de cremação. A cremação tem adversários, ainda fora da igreja, e até agora não me parece essa imitação do antigo seja uma alta necessidade do século. Pode ser higiênico, mas no outro método parece haver mais piedade e não sei se mais filosofia. Numa das portas do cemitério do Caju há este lema: Revertere ad locum tum. Quando ali vou, não deixo de ler essas palavras, que resumem todo o resultado das labutações da vida. Pois bem, esse lugar teu é meu, é a terra onde viemos, para onde iremos todos, alguns palmos abaixo do solo, no repouso último e definitivo, enquanto a alma vai a outras regiões. No entanto, parabéns ao poeta. 4. Se eu disser que a vida é um meteoro, o leitor pensará que vou escrever uma coluna de filosofia e eu vou apenas noticiar-lhe o Meteoro, um jornal de 8 páginas que inscreve no programa O Meteoro não tem pretensões à duração. Bastam essas 4 palavras para ver que é jornal de espírito e senso. Geralmente, cada folha que aparece promete pelo menos 3 séculos e meio de existência e uma regularidade cronométrica. O meteoro nem promete durar, nem aparecer em dias certos, virá quando puder vir. Variado, gracioso, interessante em alguns lugares, sério e até científico, o meteoro deixa-se ler sem esforço nem enfado. Pelo contrário, lastima-se que seja meteoro e deseja-se-lhe um futuro de planeta, pelo menos que dure tanto como o planeta em que ele e nós habitamos. Planeta, meteoro, duração, tudo isso me traz à mente uma ideia de um sábio francês moderno. Por cálculos que fez, é a opinião dele que de 10 em 10 mil anos haverá na Terra um dilúvio universal, ou pelo menos continental, por motivo do deslocamento dos oceanos produzido pelo giro do planeta. Um dilúvio periódico. Que será feito então da imortalidade das nossas obras, salvo se puserem na arca um exemplar das de todos os poetas, músicos e artistas? Oh, mas que arca não será essa? Se não temesse uma vaia, diria que será arcabuz. Fim de História de 15 Dias. Para ler este livro, acesse www.projetolivrolivre.com